nossa aula número 13. São 14 aulas, né? Então, falta essa e mais uma e depois nós partimos para o outro livro, Os Mensageiros. E Nós já está quase chegando a viagem do André Luiz para casa. isso, tá chegando. Mas ainda não vai ser hoje, não. É a última, né? Que é a viagem dele. É isso mesmo. Ainda não é hoje. Muito bem. Vamos orar. Orar para que a espiritualidade nos ajude, para a gente também serenar as nossas emoções, nossos sentimentos e ter um aproveitamento melhor dessa reunião, desses ensinamentos que nós vamos coletar nesse livro, Nosso Lar, que traz tantas reflexões para nós mesmos. E eu digo gratidão, Senhor, por essa manhã de sábado tão completa, tão cheia de vida, né? E que nós possamos viver com intensidade, com gratidão, aproveitar os momentos dessa reencarnação aqui na Terra de forma plena, apreciando as obras de Deus, nosso Pai, agradecendo pelas bênçãos que recebemos todos os dias, a todo momento, nós possamos estar sempre buscando as melhores vibrações, as melhores radiações para nos conectar com o divino, esse divino que está dentro de cada um de nós. Só o momento de estartar, de despertar, esperando que a vossa paz, o vosso amor permaneça entre nós. Graças a Deus que assim seja. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 47, 48, 47, a volta de Laura. A Laura é aquela senhora mãe do Lísias, onde o André Luiz está hospedado. Na verdade, ele fica maior tempo envolvido nos trabalhos na Câmara de Regeneração. Mas quando ele vai repousar, ele vai lá para a casa da Laura. Né? E então o capítulo começa ele narrando que não só a mãe dele, né? Porque nas reuniões passadas nós tivemos a revelação que a mãe do André Luiz ia retornar aos planos da Terra, a reencarnar. Mesmo ela não tendo essa necessidade, mas por um momento de renúncia em favor do Laerte, que é o ex-esposo dela, e daquelas duas mulheres que não são citados o nome aqui, mas que iam reencarnar também como filha, né? Para auxiliar esses irmãos que ainda estavam com dificuldade para avançar na evolução, ela resolveu reencarnar. E aqui então o André Luiz está dizendo que não só a mãe dele ia voltar aos círculos de terreno, mas também a senhora Laura. Ela estava na véspera desse acometimento. Então estavam todos assim envolvidos nessa situação de comentando o retorno da Laura, e era um momento assim de apreensão, né? A gente fica quando alguém reencarna, né? Quando vem um bebê no nosso plano físico, nós ficamos naquela emoção, assim, naquela expectativa, vai chegar uma pessoa nova, aquela alegria, né? Nós vamos fazendo os preparativos, né? Os pais ficam todos orgulhosos, envaidecidos com a vida. Mas lá no nosso lar, no plano espiritual, havia também uma certa preocupação, né, nesse momento que é a volta de uma pessoa para os planos terrestres. Então,
o Departamento de Contas entregou a notificação. Olha, ela era bastante assim organizado, não só a parte da gente observar, né, a estrutura, né, os jardins, a distribuição da física das casas todas, mas a parte contábil também. Então o Departamento de Contas entrou uma notificação dos serviços que ela prestou na colônia, né, a quantidade de bônus que ela conquistou. E então era um momento assim de comoção, né, de preocupação, mas também um momento de alegria, né, de retorno também, né? Então havia uma certa colisão, né, desses dois sentimentos. Cumprimentava, né, as pessoas cumprimentando ela, né, já prevendo, né, a despedida temporária que ela viria para o planeta aqui Terra. Então dizia que uns 2 dias mais ela iria reencarnar. E ela dizia assim com um olhar triste, ela disse assim, como vê, estou pronta. E então o governador, né, temperou para ela, falou, espero que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições, porque ela está numa condição muito boa. Milhares de horas de serviço ela tinha já acumulado, com atendimento assim em mais de 1 milhão de companheiros que já foram atendidos pela dona Laura, e os filhinhos, né, que ela vai receber também, né, significava muito. E ela dizia assim, tudo isso me conforta, mas não conseguia disfarçar assim, uma preocupação íntima, que a reencarnação é sempre uma tentativa de importância muito grande. Ela reconhece que ela vai estar entre familiares, né, junto com o esposo, que já antecipou, outras pessoas que ela já faz parte da família, mas ainda assim. E aí o ministro Genésio disse a ela, mas por que, né? Ora essa, não se deixe levar por essas preocupações, vamos confiar em Deus. O manancial da Previdência é inesgotável. É preciso, ele diz assim, quebrar óculos escuros que nos apresenta essa paisagem física como exílio amarguroso. Então nós temos uma ideia que a Terra, né, é um planeta que representa só coisas assim, parece desagradável, né? Ou é prova, expiação, né, que as pessoas estão passando, ou as maldades que estão ocorrendo, ou é a gente se entregando muitas vezes a situações que não são boas para nós mesmos. Mas a gente não tem a dificuldade de ver, né? Porque a Terra, o nosso planeta Terra, ele está no comecinho da evolução. Então nós ainda passamos por muitas dificuldades, né? Por muitas complicações ainda aqui na Terra, muitas tentações, né? E ele disse assim, o ministro Genésio, é justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, né? Dizia ele que os desencarnados, né, os espíritos lá do nosso lar iam acompanhar a encarnação dela, não vão estar longe, e dessa distância assim, vibratória. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições, pondere na glória imensa de ser útil. E então a dona Laura disse ela, né? Eu sinto assim como uma enferma, né, que passou por muitas feridas, e as úlceras que eu passei não mais me incomodam, mas conserva cicatrizes. E cicatriz sabe como é que é, né? Tem uma pelezinha muito fina, né? Qualquer arranhão ela pode voltar a uma enfermidade, a um ferimento.
Então é interessante a gente ter esse entendimento, né? Que a reencarnação, né, ela representa um risco sempre, né? Ela é uma oportunidade para a gente crescer, para a gente avançar. Nós temos alegrias aqui, temos dificuldades, temos tristeza, temos dores, temos sofrimento, e mas temos as tentações, que esse é o mais preocupante, que era o que estava envolvendo a preocupação da dona Laura. Porque uma coisa é a gente estar lá no nosso lar, né, naquele ambiente todo preparado para as coisas boas, né, para a prática do bem, da caridade. Mas outra coisa é aqui na Terra, né, onde a gente está por nossa conta e temos muitos atrativos para não seguir aquele caminho do bem. Então ele diz assim, ajudá-la, vamos ajudar a trabalhar muito mais no bem dos outros e na satisfação de si mesma. O grande perigo ainda é sempre a demora nas tentações complexas do egoísmo. Então, o ministro Genésio, ele reconhecia a dificuldade, né, que nós passamos aqui na Terra e que a Dona Laura ia enfrentar, que é justamente esse momento em que a gente se vê às voltas, né, com as tentações daqui, né? Como nós já comentamos ao longo desse curso, né, nós temos muitos atrativos, né, e nós temos ainda muitas coisas que não são boas dentro da gente, né? Por isso nós estamos aqui no planeta Terra. Né? Nenhum de nós aqui é santinho. Todos temos os nossos desafios, as nossas dificuldades, as nossas tendências, os nossos apegos, que é o maior problema. Nós temos muito apego a tudo e a todos. E isso desenvolve o egoísmo, a arrogância, muitas vezes, né? O orgulho. Quando a gente está numa situação mais voltada para o bem, né, onde todos ali pensam em fazer o bem, é mais fácil, né, a gente se envolver nessa sintonia. Mas quando a gente se vê numa situação onde nós temos todo tipo de atrativos, né, aí a gente fica mesmo por nossa conta. Né? E a Dona Laura, ela acumulou assim muitos créditos, né, extraordinários. Então ela ia ter realmente muito auxílio para enfrentar esse desafio. Né? As pessoas manifestavam algumas preocupações e tal, mas mesmo nos comentários eles diziam que ela seria vencedora. E aí então isso desanuviou um pouco, né, aquele sentimento dela, ela ficou mais confortada, mais alegre, falou, graças a Deus, vamos enfrentar então esses desafios com mais abnegação, com mais dedicação mesmo. Vou cultivar a esperança, vou confiar em Deus e confio também em todos vocês e vamos ser otimistas. Porque lá a Terra é uma oportunidade de recapitular, de aprender, de fazer as coisas boas. Amanhã à noite, André, diz ela para André, espero igualmente por você. Faremos pequena reunião íntima. O Ministério da Comunicação prometeu-nos a visita do meu esposo, embora se encontre nos laços físicos, então ele ia visitar. Né? Nós temos essa facilidade também, né? Quando adormece, o corpo se desprende e ele pode se comunicar até em reuniões mediúnicas. É muito comum acontecer isso. Então o esposo dela, né, que foi esposo, ele seria convidado para essa reunião, né, que era uma reunião de despedida. Né, eles iam fazer um culto cristão no lar para ela se preparar para esse novo momento, que era de chegar de reencarnar. E
o ministro Carlos Genésio, né, falando para ela que não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores, porque essa importância seria como armar o inimigo para que nos torturasse. O campo das ideias é igualmente um campo de luta. Então nós estamos sempre em luta, né, no campo das ideias. Aquela vigilância que nós precisamos ter com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Quando vem um sentimento que não é bom, a gente procurar substituir esse sentimento por coisa boa. Às vezes aquele sentimento de ódio, de raiva, ou então aquele de tristeza, de negativismo, de preocupações. E diz assim, ministro Genésio, toda luz que acendermos de fato na terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. Ministro Genésio. Então, com isso, nós encerramos o nosso capítulo 47. Algum comentário, dona Lalinha? A gente não tem e não tem, porque essa negócio de a gente, igual você falando, eu lembro quando o Adriano Augusto nasceu, que era o meu primeiro neto. Sim. Eu lembro direitinho que chegou, eu falei assim, quem será que vem ali? Eu ficava pensando, será que é algum dos meus? É Será fulano, que é é ciclano algum que conhecido? desencarnou, a Quem gente será que pensa está isso aqui? mesmo. Quem será que está aqui nessa carinha? A gente sente uma energia diferente às vezes, né? Fala, não, essa pessoa Aham. é uma pessoa que tem alguma coisa a ver comigo, né? Agora já veio a bisneta, filha dele, né? É, Quem será que está lá? quem Não será? sabe. A gente tem Pode ser essa alguém da curiosidade. família próximo, porque ela já é bisneta, né? É, bisneto, é Pode verdade. até ser mãe, pai, sogra, sogro, outra coisa qualquer, né? Já tem mais de 40 anos. É, Pode a ser. gente tem mesmo essa curiosidade, sabe, de saber e quer até que seja alguém próximo, né? Falar, de repente é meu avô, Fica minha na dúvida, avó. quem será? Mas não parece com ninguém. Parece com ninguém da gente que a gente conheceu. Nada, nada. Então não é. A gente pensa, não, não é, porque não parece. É uma curiosidade mesmo que a gente tem, que ainda é essa ligação forte que a gente tem entre nós, né? Dos laços de família que nós É igual mantemos. a Estela. A Estela é uma neta minha que eu tenho, ela tem 18 anos já. Ela nasceu prematura de 6 meses, quase 6 meses de gestação. Ah, Ela ficou muito tempo na UTI e deu parada cardiorrespiratória, parada cerebral lá. E ela ficou com problemas. Mas ah, ela é dócil demais. Eu falo assim, parece tanto com a minha mãe. Eu lembro, eu olho nela, eu lembro minha mãe direitinho. Minha mãe já tem uns. Já morreu em 82. Ih, tem mais de 40 anos que minha mãe morreu. ah. Eu lembro demais minha mãe. Me dá uma saudade louca. E daí, nesse momento, provavelmente ela deve estar próxima da senhora, né? Pois é. E a gente não percebe, mas às vezes a gente sente a presença, né? Da, daquele ente familiar. Ele está sempre por perto, sempre que a gente pensa nele, ele se sente atraído, né, pelas nossas vibrações. Isso é um fato. Tá certo, então. Vamos passar então para o capítulo 48. O capítulo 48 fala culto familiar, que é o título. Nós temos aqui, né, nós fazemos o culto familiar também, né? O culto cristão no lar. Uhum. Não é? Nós da doutrina espírita temos esse costume, né? Escolhemos um dia na semana e fazemos o culto. E também fazemos o culto sempre que necessário, né? Às vezes num momento assim de uma situação um pouco diferente, né? Que é um desafio novo, uma situação às vezes até de gratidão, né? Alguém que está com uma complicação, a gente fala, vamos fazer um culto, nós estamos precisando. E
E a nossa família, né, ela acaba acostumando com essa situação de fazer o culto. E às vezes até os filhos, né, chega meio angustiado assim, fala, mãe, vamos fazer um culto? Né? E às vezes faz só os dois ali, né? Vamos, põe uma água ali, senta, faz a leitura do evangelho, um pequeno comentário, faz a oração e já a coisa já apresenta uma nova perspectiva, uma nova esperança. A gente sente a presença da espiritualidade naquele momento nos trazendo aquela sensação assim gostosa, que tudo vai dar certo, que Deus está no comando, que as coisas vão se encaminhar. E aí a gente fica mais confortado. Então o culto cristão no lar é uma medicação, né, que a gente deve tomar assim com frequência. Não tem contraindicação, né, não tem excesso. Né? Toda vez que a gente sentir aquele desejo, aquela vontade, façamos o culto cristão no lar. E o culto familiar foi então na casa da dona Laura, né, para a preparação dela para o retorno aqui à Terra. E nessa sala do culto, né, uma sala onde tinha uma reunião, uma pequena assembleia, diz aqui no capítulo, de um pouco mais de 30 pessoas. Então tinha um número razoável, né? Que a gente tá, nosso culto é 2 pessoas, 5 pessoas, né? Dificilmente ultrapassam as 5 pessoas. Então enfileirava, então, diz que 12 a 12, né? Sempre o número 12 está aparecendo, né? 12 ministérios e tal. E a dona Laura e os filhos, né? Ali no centro, né? Daquela pequena assembleia. Havia um globo, né? Um pequeno globo aliás, um grande globo cristalino de altura de 2 metros na parte inferior, que ligava pequenos fios idênticos aos nossos alto-falantes aqui. E Kardec observava todo aquele ambiente assim, muito curioso, né? Ele buscava entender do que se tratava aquilo ali. Estamos prontos, né, diz o companheiro, né, para a comunicação. Nosso irmão Ricardo era o ex-esposo da Elisa, né? Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Então, todo aquele preparativo era para receber o espírito que estava encarnado no momento para a comunicação. Mas aí André ficou curioso, falou, mas ele virá até aqui? E o Ulisses falou, como não? Né? Nem todos os que estão encarnados na Terra estão presos ali como grilhões. Eles, como os pombos correio, eles vivem nas duas regiões, muitas vezes, né? Migrando de uma para outra, e não fica preso apenas à situação da Terra. E a câmara que estava ali na frente, tinha uma câmara, iria apresentar para eles no globo cristalino, né? Que eles iam poder ver. E ele falou, aí André falou, mas por que o globo, né? Não poderia ele se manifestar sem esse aparato todo tecnológico? Ele falou, bem, aí então ele lembrou da necessidade daqueles equipamentos por causa da questão das energias, né? A diferença energética entre um plano e outro, e as energias mentais deles às vezes não poderia atravessar. Então precisava daquele aparelho dada a circunstância e o nível, né, evolutivo dos participantes daquela reunião. Então ia começar nesse trabalho, nesse momento, então ia começar, olhar o relógio, ele olhou o relógio, disse que estava faltando 40, aliás,
já estava passando 40 minutos da meia-noite e era o momento ideal porque os pais estavam adormecidos, né? Ele também. E aí ele parou a explicação porque já começou então o ministro Clarence, né, levantou e pediu que todos se concentrassem, mantivessem os pensamentos voltados a. Só um momentinho. Bom dia, Cristiano, seja bem-vindo. Bom dia, Odilon, desculpa o atraso. Imagina, tá tudo certo. Desculpa, bom demais. Bom demais, seja bem-vindo. Amém. Então, nós fizemos já o capítulo 47 e agora nós estamos no capítulo 48. Vamos fazer um pequeno resumo só para você do 47. A dona Laura vai reencarnar, então André Luiz estava surpreso, né, que mais uma pessoa ia retornar à Terra, porque a mãe dele ia voltar, né? No capítulos anteriores nós comentamos. E nesse aqui estavam no preparativos para a dona Laura reencarnar. E ao mesmo tempo que eles sentiam aquela alegria, né, que ela ia rever, ia ter a convivência, rever não, mas ia ter convivência, né, com familiares, com amigos aqui na Terra, mas havia aquela preocupação, né, quanto ao reencarno. Muitas vezes a gente faz, né, porque o nosso planeta Terra, o mundo de prova e expiação, ele ainda está no comecinho, né, da escala evolutiva dos planetas. E aqui ainda tem muitas dificuldades. Não só essas dificuldades da prova e expiação, que isso é natural mesmo no nosso planeta, que nós enfrentamos pelo nosso crescimento, mas as tentações. Então a grande preocupação da dona Laura é que ela ia para reencarnar, embora ela já tivesse um nível evolutivo muito bom, né? E acumulando assim, muito bônus horas lá no nosso lar, né? Milhares de horas de trabalho em benefício do próximo. Tinha um grande número de espíritos ali, amigos, mas ela estava preocupada ainda assim, né? Com as tentações aqui na Terra. E é bastante forte, né? Uma coisa é a gente estar no plano espiritual, né, envolvido num ambiente totalmente voltado para coisas boas. Então, as pessoas ali, todos têm uma sintonia muito parecida, uma sintonia no bem, estão em oração, estão em meditação. Todos os trabalhos ou são voltados para auxiliar o próximo, ou então nos momentos de lazer, né, momento assim de oração, né, de sintonia com o alto, com Deus interior. E aqui na Terra, né, já é diferente, né? Nós somos o tempo todo convidados para momentos assim mais difíceis, né? É natural, porque é um planeta ainda que nós temos essas características. Então ela está manifestando a preocupação. E o ministro Clarence estava fortalecendo ela nisso, né? Falando para ela confiar em Deus, que eles estariam lá, sempre dando suporte, orientando, intuindo ela, auxiliando, e que ela era forte o suficiente para enfrentar essa dificuldade e sair vencedora. Então todos confortaram ela e ela ficou mais tranquila quanto a isso. E encerrou o capítulo ele dizendo que iam participar de um culto familiar. Nós estávamos lembrando aqui então desse culto familiar, que nós temos um similar aqui que nós fazemos aqui na Terra, nós espíritas, que é o culto cristão no lar, que nós reunimos uma vez por semana e a gente faz esse culto, né, com os familiares e quem mais estiver presente. E fazemos também sempre que necessário. Então tá até fazendo uma analogia que esse é um remédio, né, uma medicação que ela não tem contraindicação e pode ser usada à vontade, quanto mais melhor. Então toda vez que a gente tem
um desafio, uma dificuldade, ou que está na perspectiva de enfrentar uma situação nova que nos vai colocar em desafio, ou então mesmo para agradecer alguma conquista, o culto cristão no lar é o ambiente mais adequado para a gente encontrar o conforto, nos fortalecer e nos conectar com o divino em companhia dos nossos familiares. E aqui então ele descreve a sala. A sala tinha um ambiente assim bastante gostoso, né? Era uma assembleia assim reunida com um pouco mais de 30 pessoas. E eles estavam na expectativa também, tinha um grande globo, né, na altura de 2 metros na sala, e eles estavam na expectativa de uma pessoa que ia se comunicar que estava encarnado, que era o futuro esposo, né, da dona Luísa, que já estava aqui, né, como bebê, e que ele ia se comunicar, né, porque essa é o Ricardo, seria esposo, né, da dona Laura, aliás. Laura é mãe do Lísias. Então eles estavam na expectativa de receber ele. Então a gente estava até observando, né, que é interessante, né, porque nós reencarnamos, mas nós estamos nos dois mundos. Quando adormecemos, a gente vai para o mundo espiritual, quando acorda, a gente está plenamente nesse corpo novo, nesse plano físico, então nós estamos nessas idas e vindas. E conforme o nosso nível evolutivo, a nossa sintonia, nas regiões astrais, nós vamos para lugares bons ou para lugares não tão bons. Então a expectativa era essa. André Luiz estava curioso porque todo aquele aparato, né, todo aquele instrumento, havia realmente necessidade daquele instrumento para receber o Ricardo. E aí ele estava explicando que é necessário sim por conta das vibrações, da dificuldade da conexão que eles tinham. Então era preciso que os funcionários da comunicação trouxessem todos aqueles instrumentos, trouxeram, né, para que houvesse uma comunicação mais tranquila. E então, um pouco mais da meia-noite, 40 minutos deu após a meia-noite, então o ministro Clarence pediu que as pessoas todas ali reunidas procurassem ter um pensamento único, né, o mais próximo de único possível, que é uma homogeneidade de pensamentos, para uma verdadeira assim, fusão de sentimentos e facilitar aquele momento de comunicação espiritual, de encantamento, vibrações, de oração. Então começaram a ouvir uma cítara harmoniosa ali no momento, uma música melodiosa, o ministro Clarence fez uma prece e novamente Clarence começou a falar, dizendo assim: irmãos, enviemos ao Ricardo a nossa mensagem de amor. E eles então se posicionaram junto aos instrumentos musicais as filhas e a neta da dona Laura, e Judite, né, e Holanda, e começaram a tocar piano, o outro uma harpa, o outro uma cítara, ao lado da Teresa e Heloísa. E começaram o coro familiar, né? A música é muito presente nesses momentos de oração, né? Então é recomendável que nós aqui adotemos essas músicas nas nossas reuniões, né? Colocar uma música de fundo durante a reunião, e um pouco antes a gente coloque músicas que levam a gente a facilita essa sintonia. Até uma falha nossa aqui, né, Odilon, aqui nas nossas aulas, a gente poderia ter colocado uma musiquinha de fundo, uma musiquinha no início, né, para a gente poder melhorar a nossa sintonia. Mas vamos corrigir isso. Foi um chamado para nós mesmos aqui. Então as músicas embalava e levava aquele momento assim uma beleza muito, muito maior.
Aqui tem nesse capítulo tem então a oração, né, que foi feita pelo ministro Clarence, que eu vou até fazer a leitura aqui. Ó. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam nas luzes que as empalidece, vem ouvir a nossa prece, a voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento, não te doa o sofrimento, jamais te fires no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas alvoradas, relembram as alvoradas desta vida superior. Aguarda o porvir risonho, espera para nós que um dia volveremos a alegria no jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna luzes do caminho, ainda que seja sonhar. Esquece minuto a terra e vem sorver da água pura, do consolo e da ternura das fontes do nosso lar. Nossa casa não te olvida, o sacrifício, a bondade, a sublime claridade de tuas lições no bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. Então essa é a oração e também a composição, a letra, né, da música, que lá, né, uma voz de coral naquele momento em que eles estão se preparando para o agradecimento e a preparação da Dona Laura para o reencarno. Então, ao término disso aí, a Dona Laura agradeceu o culto, o momento, né? Comovida, chorava até, né? Discretamente. Nesse momento de comoção mesmo, né? Pelo acontecimento. Bom, aqui tem também então eu estava aguardando então, a comunicação do Ricardo, né? Após a música, tudo isso é uma preparação para o culto, mas também para que o Ricardo, né, chegasse lá mais tranquilo. Então nós temos uma imagem aqui de um bebê, né? Porque o Ricardo era um bebê na terra, né? Ele estava ainda bem pequenininho. Nesse momento estava todo mundo adormecido, aliás, na terra, os pais dele, ele mesmo, o que facilitava para que ele se comunicasse, né? Não era difícil para ele se desprender dos laços físicos por alguns momentos e chegar na comunicação. Aí então o Ricardo se apresentou ali, né? Se mostrou naquele globo cristalino e ele pousou assim um olhar bem profundo na Dona Laura e disse, murmurando, sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mais tarde virão vocês igualmente. Quem mais poderia desejar para ser feliz se não rogar ao Mestre que nos abençoe sempre? Então estava agradecido pela presença dela e dizendo para os demais familiares que eles iam se encontrar em breve. Deve estar lembrado que o Ricardo ele antecedeu a Dona Laura, né, no reencarne aqui, mas e também ele desencarnou, ele tinha desencarnado um pouco antes, e durante o tempo que ele ficou no nosso lar, ele preparou o ambiente para a Dona Laura. Quando ela chegou lá, ela já encontrou, né, já tinha uma casa, já tinha
uma estrutura lá boa para ela, né? Então eram espíritos já de níveis, né, de sintonia, níveis evolutivos um pouco melhor. Mesmo Ricardo, as filhas, né, a própria Dona Laura, né, tinham essa característica. Somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo, lá na terra. Naturalmente a casa descansa, os pais dormem e ele, em nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Fez-se grande quietude e Clarice disse a prece. Então esse é o momento, né, que está narrando aqui, onde eles estavam descrevendo o porquê dessa comunicação, né, dele estar aguardando e a comunicação ser nesse momento. Muito bem. As palavras de Ricardo, né, levando assim uma esperança, né, para eles, né, feliz, né, com o retorno deles também, a presença dele, né, tudo isso fazia com que eles se sentissem todos ali envolvidos nessa atmosfera de paz, né, de esperança mesmo. Então eles diziam assim, o Ricardo, né? Filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça vivo em meu espírito. Então, o que essa frase, né, que finaliza até o capítulo, é uma frase assim que nos deixa às vezes um pouco intrigado, né? Como é que pedir para não dar facilidades, né? Não me deixe. Lembra no capítulo anterior a preocupação da Dona Laura quanto às tentações. E aqui o Ricardo falando que nas orações, né? Nas orações, o que a gente faz pelos nossos aqui? Né? A gente pede, olha, cura, né? Se alguém está enfermo, né? Tira essa enfermidade dele. Se alguém está passando por alguma dor, tira essa dor, né? Se alguém está passando por alguma dificuldade, né, dê mais facilidades. A gente pede assim, né? A nossa visão aqui da Terra é mais ou menos isso. No entanto, o Ricardo, ele estava pedindo, né? É claro que quando a gente está no plano espiritual, talvez a gente peça isso mesmo, né? Estava pedindo o quê? Que não desse para eles facilidades. Porque as facilidades é as tentações, né? As facilidades nos levam a cometer desatinos. Quando a coisa está muito fácil, a gente relaxa, a gente fica mais preguiçoso, né? A gente já não se dedica mais tanto às situações. Quando como diz assim, né? Quando o sapato aperta, aí a gente procura fazer as coisas de forma mais produtiva. Então eu achei interessante. Vou até ler mais uma vez aqui. Filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha, olha, nunca, né? Nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Vou ver que a gente se volta mais para a gratidão e para buscar o entendimento, buscar o esclarecimento quando nós estamos em dificuldades, né? Quando as coisas não estão fáceis. E com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Comentários, Dona Eulália, seu Sebastião, seu Cristiano. Explicadinho, Dilon. Hein? Isso aí está muito bem explicado. O que a senhora achou do pedido do Ricardo aqui, de não querer fazer? Maravilhoso, né? É a tal porta larga, né? Que se fala. Estrada larga. Mas é difícil, Mas
É difícil. Aparecer mais as portas estreitas, né? Porque a porta larga, ela é facinha de andar. A estrada larga, facinha de andar e de percorrer. E a estreita, não, a gente vai aos trancos e barrancos, e dando trombada um no outro, mas a gente chega no destino. A gente quando vê uma pessoa querida, por exemplo, enferma, né, o que a gente pede? Que os médicos vai lá e cura, e acerta as coisas, né? Quando na verdade, né, por aqui a gente deveria pedir assim, dele força, né? Fortaleça ele para que ele tire proveito dessa dificuldade, que ele tire o aprendizado necessário, que ele cresça nessa situação e que a cura venha, mas que seja aquela cura plena, mais profunda, de entendimento, né, de crescimento interior. Não essa cura aparente, que é a cura física que a gente busca. Mas então vamos encerrar, que o Google já avisou que está terminando o nosso tempo. A senhora faz oração final para nós? Okay. Nosso amado Mestre Jesus, com muita gratidão, nós estamos aqui, aprendendo coisas novas, revivendo coisas que a gente já sabia, mas muito aprendizado para nós. Que nós, Mestre Jesus, possa sempre estar nos protegendo e nos dando força para a gente poder viver diante das dificuldades. Ampara todos nós, Mestre Jesus, que estamos aqui presentes, e a nossa família, e os que não estão presentes nesse momento. Limpa a nossa casa de toda dificuldade, mas sempre abrindo o caminho. Nós não possamos seguir em frente sem implorar. Esse é o nosso caminho. E nós vos agradecemos por tudo, Mestre Jesus. E o seu nome será sempre louvado aqui entre nós. Muito obrigada, Mestre Jesus. E esperamos que no próximo sábado nós possamos estar aqui reunidos nesse mesmo horário para novas aprendizagens, novos conteúdos. E com a vossa graça, nós vamos encerrar essa edição de hoje, e que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos. Um bom final de Muita semana. gratidão. Uma boa semana. Cristiano, uma boa Maravilhoso. reunião lá em Goiânia, né? Soube que ele vai numa reunião partidária. Que seja tudo em paz. Opa, amém. Deus abençoe vocês, irmão. Muita paz. Gratidão. Muita paz para todos. Continua. Gratidão. A todos.